Vamos falar agora da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica nos permite calcular ou encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica sem precisar escrever integralmente. Veja bem, eu tenho uma PG aqui, sua representação, na forma geral, como a gente já viu antes, formada por A de índice 1, A de índice 2, até meu último termo dessa PG, que é A de índice 1. Esse A de índice N é justamente o termo geral que nós queremos encontrar. Por que termo geral? Porque o índice N pode assumir qualquer valor natural, com exceção do zero, como já foi visto antes. Veja bem, vamos ver como é que nós conseguimos enunciar essa forma. A1 é igual a A1 vezes Q elevado a zero. Eu posso escrever também desta forma, A1 vezes Q elevado a 1 menos 1, ou seja, eu não estou alterando essa expressão. O termo A de índice 2 é igual ao seu anterior vezes a razão, ou seja, A1 vezes Q, que eu posso escrever também como A1 vezes Q elevado a 2 menos 1, ou seja, eu não estou alterando também essa expressão. O termo A índice 3, ou meu terceiro termo, é igual ao termo anterior, que é A de índice 2, vezes a razão. Como eu sei que A2 é igual a A1 vezes Q, substituindo eu vou ter A1 vezes Q, vezes Q, que já existia na equação, que vai ficar A1 vezes Q elevado a 2, que eu posso escrever também como A1 vezes Q elevado a 3 menos 1. A de índice 4 é igual a de índice 3, que é o termo anterior, vezes a razão. Como eu fiz na equação anterior, eu posso fazer também nesta equação, ou seja, A3 eu já sei que é igual a A1 vezes Q elevado a 2, vezes Q, que já existia na equação, vai me dar A1 igual a Q elevado a 3, que é igual a A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. Também não estou alterando essa expressão. Agora vem a parte mais importante, certo? Se vocês observarem essas quatro equações, vocês podem observar que o resultado de todas elas aparece o A do índice 1, que é o primeiro termo, vezes Q, que é a razão da progressão geométrica, elevado ao índice do termo que nós estamos calculando, menos uma unidade. Ou seja, eu posso generalizar essa forma da seguinte maneira. A de índice N, que é um termo geral, é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí está a forma do termo geral de uma PG. Possamos aplicar a forma do termo geral de progressão geométrica na solução de problemas envolvendo PG. No nosso exemplo, pede que nós achemos o décimo termo da PG. Essa PG é formada pelo primeiro termo, que é 2, e o segundo termo, que é 6. É uma PG infinita, como vocês podem observar. Solução de problemas com PG, antes de mais nada, nós devemos identificar quem é o primeiro termo dessa PG e quem é a razão dessa PG. O primeiro termo da PG dada é igual a 2. A razão vocês podem estar perguntando, qual será a razão? Não foi dada. Não foi dada explicitamente, mas nós podemos calcular essa razão utilizando aquela expressão matemática que foi vista no início da aula. Ou seja, eu posso encontrar uma razão de uma progressão geométrica dividindo o termo posterior pelo seu anterior. Então, eu vou pegar o termo 6, que é o segundo termo, e dividir por 2, que é o primeiro termo. Vou ter como resultado 3, ou seja, 3 é a razão dessa PG, ou seja, Q é igual a 3. Como ele está pedindo para achar o décimo termo da PG, N, que é a minha variável, vai ser igual a 10, certo? Utilizando a fórmula, que nós já sabemos, que é A índice N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, vai ser, substituindo pelos valores identificados acima,
vai ser A de índice 10, porque minha variável n é 10, é igual a primeiro termo, que é 2, vezes a razão dessa PG, que é 3, elevado a n, que é 10, menos 1. Resolvendo, vamos ficar com A índice 10, ou décimo termo, é igual a 2 vezes 3 elevado a 9. Resolvendo esse produto, nós vamos ter A de índice 10, ou seja, meu décimo termo vai ser 39.366. A fórmula da soma dos n termos de uma PG finita. Veja bem, eu tenho aqui uma PG finita, representada da forma geral, como foi visto anteriormente, e que na verdade nós podemos representar de duas formas. A primeira forma é aquela que nós vimos no início da aula, e podemos também representá-la da seguinte maneira, utilizando justamente a definição de progressão geométrica, ou seja, A1 continua sendo A1, o A2 da representação anterior eu posso escrever como A1 vezes a razão, o A3 eu posso escrever como A1 vezes a razão elevada a 2, e assim sucessivamente até o último termo. Isso foi visto no início da aula. Agora veja bem, eu tenho dois casos a ser definidos para a forma dos n termos da PG finita. O primeiro caso é quando a razão é igual a 1. Então eu vou ter S de índice n, que representa a soma dos n termos, vai ser igual a A1 mais o segundo termo, que é A1 vezes a razão, mais o terceiro termo, que é 1 vezes a razão elevada a 2, até meu último termo, que é A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Mas como minha razão é igual a 1, e eu sei que 1 elevado a qualquer número inteiro vai ser 1 mesmo, a soma dos n termos dessa progressão finita vai se resumir a A1 mais A1 mais A1 mais A1, que eu posso escrever também como S de índice n igual a n vezes A1. Esse n, na verdade, é o número de termos que estão sendo somados. E aí está a nossa fórmula da soma dos n termos de uma PG finita para o caso em que a razão é igual a 1.